Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui pelo canal, a mais uma mensagem da Palavra do Pai. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Deixe seu comentário, deixe teu like e compartilhe aí à vontade. E esse é o tema. O Brasil não é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso mesmo que você ouviu. O Brasil não é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos que vamos? Deixa eu ver quem está chegando aí. Pronto, já estamos aqui com alguns irmãos ao vivo. Não se esqueçam de contribuir aí com o canal, deixando aí o teu like e o comentário também, tá bom? E se essa mensagem te edificar, compartilha aí que com certeza ela vai alcançar também outros corações, outras mentes. Vamos nessa, uma ótima noite, você que está aqui ao vivo à noite. Uma noite abençoada para todos. Você que está... irmão, o cabelo hoje tá no grau, né? Tá ungido. Esse irmão é a bênção. Você que está assistindo à tarde ou pela manhã, uma ótima tarde, um bom dia para você, enfim. A hora que você assistir aqui essa live, tá bom? É o costume que nós falamos por estarmos aqui ao vivo, então você pode estar assistindo aí na gravação em um outro dia, um outro tempo, né? Um outro horário, para você não se confundir. Pois bem, o Brasil não é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu estava aqui lendo algumas coisas aqui e eu vi um pôster onde a pessoa compartilhou, né? E eu até coloquei na capa aí a bandeira do Brasil. E com o título, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu fiz parte de uma igreja evangélica que, se eu não me engano, às quintas-feiras tinha plantão de oração. Às 17 horas da tarde, toda quinta-feira, plantão de oração. Só os fortes, só os consagrados ungidos iam orar nesse plantão de oração. E toda quinta-feira alguém dava uma reflexão e fazia aquele clamor, 1 hora de relógio clamando ali. E uma das frases mais utilizada para encerrar aquele plantão de oração era, eu acho que acontece ainda hoje, né? Eu não estou lá, mas com certeza ainda existe lá esse tal desse plantão de oração. E no final dessa oração, o pastor levantava o sermão, o bairro de Itinga, né? Itinga pertence ao Senhor Jesus. Lauro de Freitas, a cidade, pertence ao Senhor Jesus. A Bahia, o estado, pertence ao Senhor Jesus. O Brasil, a nação, pertence ao Senhor Jesus. O mundo pertence ao Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Contrariando o que Cristo disse, né? Aí Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Você vê como é o jargão, né? Não, irmão, mas nós estamos profetizando. Profetizando mentira, né?
que a Bíblia fala uma coisa, aí você fala outra totalmente diferente da Bíblia e vai dizer que está profetizando? Não, irmão, eu estou declarando que aconteça coisas melhores, eu estou chamando a existência, eu estou confessando uma palavra positiva. Tá bom, aí sim, aí é válido. Agora dizer que Jesus disse e que está escrito, distorcendo os textos, aí é complicado, né? Uma coisa é eu ter uma autoestima na fé, na perspectiva, na esperança, né? E outra coisa é você usar um versículo fora do contexto, aplicando em um tema, em um sentido que não tem nada a ver. Por exemplo, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí aplica isso como doutrina na igreja. Aí você vai ver crente lá 10, 20, 30, 40 anos na igreja, esperando a salvação na casa dele, a casa dele está em perturbação total. Mas o pastor leu Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Ué, mas primeiro que não foi Jesus que falou, foi Paulo. E segundo Paulo não falou para você, Paulo falou para o centurião lá romano, foi para a casa do centurião, não foi para a tua casa. Viu aí? Mesma coisa é a questão de bem-aventurado ou feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nação. Mas que nação? O Brasil? Ou como o meu antigo pastor dizia, o mundo pertence ao Senhor Jesus? Quando Jesus disse o mundo jaz no maligno? Então vamos entender aqui um pouquinho, né? Deixa eu pegar aqui a espada de dois gumes, ô glória. Salmos 33, versículo 12. Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada, feliz. Bem-aventurada é feliz, tá? Bem feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor quer dizer dono. Então, bem feliz a nação cujo Deus é o dono, que governa. E o povo ao qual ele escolheu para a sua herança. Então, Deus escolheu um povo específico. Deus escolheu uma nação específica. E bem-aventurada esta nação que Deus escolheu, cujo mesmo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu estou lendo Salmos 33, versículo 12. Vou repetir a leitura. Salmos 33, versículo 12. Não tem nada a ver com o Brasil. Essa conversa de feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, se referindo ao Brasil, ou aos Estados Unidos, ou até mesmo a Israel atual, criada, fundada pela ONU em 1948, não tem nada a ver com o texto bíblico aqui em Salmos 33, versículo 12, tá bom? Então, bem-aventurado a nação, bem feliz a nação, tá? A nação aqui no singular, né? Falando de uma nação, cujo Deus é o Senhor, cujo Deus governa, é o dono. E o povo, um povo específico, ao qual Deus escolheu para a sua herança. Que povo é esse? De que povo é esse? É o povo do Brasil? Eu estou falando aqui dentro do contexto, tá? Não quero ninguém espiritualizando nada aqui. Agora, quando nós formos partir do princípio de que hoje, na dispensação da graça, Deus não olha mais uma nação específica e não olha um povo específico, mas sim olha os filhos independente das nações, aí já entra uma outra interpretação, é um outro sentido da mensagem que eu vou chegar lá também, tá bom? Mas aqui, respeitando o texto e o contexto histórico,
se refere a um povo específico e a uma nação específica, e aqui sim, no sentido literal. Tá bom? Então não venha para cá me espiritualizar. Não, é porque nós que somos salvos, nós somos essa nação. Calma aí, não venha usar o texto fora do contexto. Depois a gente resolve essa outra questão, tá? Tá bom? Vamos ficar combinado assim? Até porque os mesmos que usam isso aqui, não, mas hoje a nação são os filhos de Deus, a igreja, os mesmos que usam isso são os mesmos que estão comendo pão lá, físico, que era a Páscoa dos judeus, dizendo que estão celebrando a comunhão no pão do corpo de Cristo. E agora? Então, se eu espiritualizo isso aqui, bem feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e eu incluo o Brasil nessa nação, porque isso aqui é uma linguagem espiritual, porque na hora do partir do pão de Jesus, que ali se referiam a uma mensagem daquilo que ele ia fazer, eles não interpretam como uma mensagem espiritual e fazem ao pé da letra comendo pão e bebendo suco. Entendeu? Porque na hora de outras religiões que guardam o sábado, por exemplo, não entende que aquilo ali era uma linguagem para os judeus e que para a igreja o descanso eterno é a presença do Espírito em nós. É o Cristo reinando eternamente em nós. Entendeu? Então, bem-aventurado, bem feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual ele escolheu para a sua herança. Tá bom? Salmo 33, 12. Então esse povo aqui, gente, está falando dos judeus. Não tem nada a ver com as nações, com o Brasil, com Itinga, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil e mundo, como dizia o meu antigo pastor. O Brasil pertence ao Senhor Jesus, bem-aventurado. Engraçado que quando os brasileiros, né, principalmente os religiosos, eles levam tão ao pé da letra isso, que eles acham que para o governo de Cristo, o reino de Deus funcionar, precisa, um exemplo, de um crente na política, de uma bancada evangélica, porque ali são representantes de Cristo. Não necessariamente, não tem nada a ver. Até porque nós vamos chegar lá, não está se falando, a igreja não tem nenhuma relação com as pessoas, com a política, com a religiosidade, totalmente equivocado esse tipo de pensamento, tá bom? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só para atualizar aqui, né? Agora vamos lá em Malaquias. Irmão, vai pedir o dízimo agora? Vamos lá, Malaquias, aleluia. Capítulo 3, no seu versículo 8. Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais. Vamos lá, né? Eu não ia ler Malaquias capítulo 3 não, mas eu lembrei e vou lembrar. Eu lembrei e vou ler. Mas eu vou ler Malaquias, mas é outro capítulo. Mas vamos lá. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Já preparou o envelope aí, irmão Dias Adailton? Irmão Carlos Gomes, prepara o envelope. Cássia também Batista. Os irmãos aí preparam o envelope aí que nós vamos ler, tá? Malaquias capítulo 3, versículo 8 em diante. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas. Irmã Lia, prepara também o teu. Sérgio Matias também, prepara o envelope, tá? Com maldição, versículo 9, Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, vós, toda a nação. Eu disse toda a nação no singular ou todas as nações? Porque os pastores sabidos, malandros, espertos, os líderes, né? O pastor é até uma força de expressão aqui porque a gente veio do sistema pastoral evangélico. Mas os líderes de um modo geral.
Eu tive um pastor que quando ele lia isso aqui, ele lia nações. Eu digo, vem cá, esse pastor fez faculdade, o camarada inteligente, o cara estudado, sabe ler, escrever, e por que na hora que ele vai ler Malaquias capítulo 3, versículo 9, ele coloca esse tal desse S aí no final? Eu ficava encucado com aquilo. Eu falei, não, nem eu que não tenho a cultura dele, nem eu que não sou intelectual, nem eu que não sou estudado como ele. Mas porque toda vez que ele vai ler Malaquias capítulo 3, versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, vós, todas as nações. Aí eu digo, Aí lembrei de Bezerra da Silva, né? Malandro é malandro e mané, mané. Pode crer que é malandro e mané, mané. Irmão? Pois é, né? Ele lia voz todas as nações. Mas não é voz todas as nações. Em qualquer tradução que você pegar, se tiver um S é porque você vê que está errado, né? A mim me roubais, sim, vós, toda a nação. Então, observe que nós lemos o Salmo 33, 12. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, ou seja, que Deus governa, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Só que esse povo que ele escolheu para a sua herança não estava sendo governado por Deus. Pegou ou não pegou? Então vai pegar. Vou ler novamente. Salmos 33, debaixo da lei, no ministério de Moisés, ministério da lei. Salmo 33, versículo 12. Bem feliz, bem-aventurado, a nação cujo Deus é o Senhor, que Deus governa, é o dono. Só que em Malaquias 3:9, com maldição, sois amaldiçoado, vós toda a nação, porque essa nação, Deus não tem sido o Senhor, vocês não têm se sujeitado a Ele. E porque vocês não se sujeitam a Ele, essa nação tem sido amaldiçoado, porque vocês, os sacerdotes, têm roubado os dízimos e as ofertas. Eita mistério! Porque o livro de Malaquias, a partir do capítulo 1, é um livro de exortação aos sacerdotes. Livro de Malaquias, a partir do capítulo 1, né? Vou ler alguns versículos aqui. Já diz assim, ó. Peso da palavra do Senhor contra Israel, esta nação. Contra não é a favor. Porque fazer igual Dilma Rousseff. Contra não é a favor. Porque se fosse a favor, não seria contra. Quem entendeu? Dê glória. Então, o livro de Malaquias é uma palavra contra, oposta à nação de Israel. Então isso aqui não tem nada a ver com o Brasil, irmão. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, se aplicava à nação de Israel. Todavia, entretanto, o Senhor não estava governando aquela nação, porque o povo não estava se sujeitando ao governo de Deus. Por isso entrava em maldição e entrou em juízo diante de Deus. Então, o livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 1, peso da palavra do Senhor contra Israel, contra essa nação, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós, este povo, dizeis, em que nos tem amado? Aí Deus vai continuar falando, não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó,
E odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém, tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos, ele edificarão, e eu o destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Agora olha lá, versículo 5 e 6. E os vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Agora o versículo 6 diz assim: o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? E o Senhor disse, ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado nisto? Diz assim e direis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para sacrificar, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governante, ao teu governador, ao teu príncipe, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então essa nação de Salmo 33:12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele elegeu para sua herança, essa nação não se sujeitava a Deus como Senhor. Tanto é que Deus queria governar essa nação, mas eles disseram o quê? Não, nós queremos um rei, um homem. Aí Samuel disse, não, povo, não, Israel, vocês não serão como as demais nações que têm um governante, que tem um rei. Vocês serão guiados, governados pelo próprio Criador, aqueles que os chamou, que os escolheu dentre todas as nações da terra. E o povo, não, nós queremos ser governados por um homem, nós queremos um rei. E aí Samuel ficou preocupado e foi orar e foi pedir ao Senhor, e o Senhor disse, Samuel, deixa Samuel, eles não querem um rei? Pronto, você vai ungir o rei. Mas, Senhor, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, não, Samuel. Não é o seu ministério profético, não, Samuel. Eles até te respeitam, Samuel, mas eles estão rejeitando a mim. Eles não me querem como um senhor desta nação. Eu sou o dono dessa nação, eu os chamei, eu os separei, mas eles não me querem como dono. Eles não me querem como senhor. Eles querem um homem, eles querem um governante. A igreja não quer ser dirigida por Cristo, não. A igreja não quer ser conduzida pelo Espírito, não. Quer um pastor, quer um papa, quer um guru, quer um pai de santo. A igreja de Deus não quer ser conduzida pelo Espírito, não. Não quer ser dirigida pela graça de Deus, não. Quer um bispo, quer um apóstolo, quer um profeta falso, quer um obreiro fraudulento. Então toma aí, cambada, esse cambada de ladrão aí, ó, esses obreiros fraudulentos aí, ó. Toma esses pastores mercenários aí, ó. Toma esses assalariados. Vocês vão bancar esses homens, eles vão ter autoridade sobre vocês, e eles que vão determinar com quem você casa, onde você compra, onde você mora, com quem você a cor do seu quarto, a cor da sua roupa, porque vocês não querem ser governados por Cristo, vocês não querem ser governados pela graça, vocês não querem ser direcionados pelo Espírito, assim como a nação de Israel não queria ser direcionado por Deus, assim como a nação de Israel pediu Saul como rei, assim como a nação de Israel invejou as nações pagãs pedindo homem no governo, e Deus usou Samuel para consagrar, para separar, para ungir Saul, para governar contra a vontade dele. Mas o povo pediu, vocês querem? Então toma aí. Agora esse rei Saul, ele vai pegar as virgens de vocês, ele vai pegar o terreno de vocês, ele vai cobrar impostos sobre vocês, eles vão governar vocês, eles vão manipular vocês. Mas não tem nada não, não tem nada não, nós queremos um governo. Nós pregamos o evangelho da graça, a palavra da graça nos basta, a graça de Deus nos basta. Toma aqui o evangelho da graça. Seja
seja direcionada pelo Espírito, viva para Deus, livre de homem, livre de religiosidade, livre de todo esse sofisma, esse engano, essa mentira, essa falcatrua. Mas o povo, não, nós queremos um pastor para colocar a mão na cabeça da gente, para fazer uma oração profética, para nos dar a chave da vitória, para nos dar o óleo ungido. Mas rapaz, a graça de Deus te basta. O que Cristo fez, vou ligar o motor agora. A graça de Deus te basta. O que Cristo fez já foi o suficiente. Não, irmão Elson, nós queremos o óleo ungido, aleluia. Nós queremos buscar Deus no monte. Por quê? Porque o pastor disse que lá ele vai ter revelação. Porque o pastor disse que lá ele vai ler o CPF, ele vai adivinhar o número da carteira de identidade, ele vai adivinhar o chassi do carro. E eu sou seguidores de homem. Ah, é? Ah, é? Tomar uma água agora, né, gente? Então, irmão, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz, né? Bem-aventurado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo eleito para a sua herança era Israel. Só que mesmo assim, eles não queriam ser direcionados por Deus. Eles escolheram: queremos um rei. E aí, pagou o preço. E quando Cristo veio como rei espiritual, como Cristo veio para estabelecer o seu reino eterno, o que foi que eles disseram? Não! Nós temos Moisés. Nós somos seguidores de Moisés. Quer seguir ele? Siga você, o jovem que foi curado. Só doente, e é forte isso aqui, meu irmão. Só doente, cego que continua seguindo Moisés. Os curados seguem a Cristo. O jovem era cego. Quando ele foi curado, quando Deus abriu os olhos, quando Cristo abriu os olhos, ele passou a enxergar aquele que dava a visão. Mas os cegos que questionaram, não, seja você seguidor dele. Nós seguimos Moisés, o véu. Nós seguimos Moisés, o véu, o tapa-olho. É o tapa-olho assim, né? Aí o jovem disse, mas ele abriu os meus olhos. Nada. Aí Jesus ia falar, não. Você é mentiroso, você é uma fraude. Jesus disse, eu não acuso vocês perante o Pai. Quem acusa vocês perante o Pai é Moisés. Não, nós queremos Jesus. Ô Yeshua, nós queremos ser governados pelo homem. Moisés. João 5,45. Jesus disse, ele acusa vocês perante o Pai. Não importa não. O pastor está colocando vocês debaixo de condenação, dizendo que vocês vão perder a salvação, que vocês estão em maldição, que vocês vão para o inferno, que se você não der o dízimo você está roubando a Deus, que você tem que garantir a sua salvação por meio da religiosidade. Não, pastor. Não, irmão. Nós seguimos o pastor, a orientação do pastor. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor deu a vida por você. Não, esse Jesus eu sei que ele deu a vida, mas eu sigo o meu outro pastor. Então vai-te embora, cego. Como diz o Doquinha, né? Quando você estiver aí atrapalhado na vida, decepcionado com o homem, aí você, Deus, tem misericórdia de mim. Ah, é? Só quer seguir a homens. Então a nação de Israel não estava feliz. Não era bem-aventurada, não era feliz. Porque Deus não estava sendo o Senhor. Porque Deus não estava governando. Porque os próprios representantes de Deus, os sacerdotes, eles estavam desprezando o altar, o sacrifício, a lei. Capítulo 2 de Malaquias. Agora, ó sacerdotes, esse é mandamento para vocês. Se não ouvirdes, e se não propuserdes em vossos corações, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos.
e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e das vossas festas solenes não terei prazer. Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu las dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei, versículo 6, Malaquias 2:6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muito. Então Deus começou a repreender os sacerdotes e mostrando a aliança que ele tinha feito com Levi. Mas os representantes da tribo de Levi, os sacerdotes, não estavam andando naquela lei que Deus havia dado para Levi. Os sacerdotes não estavam andando naquela lei que Deus constituiu Arão como sumo sacerdote. Então aquela nação vivia debaixo de maldição, porque aquilo que era bênção, Deus havia amaldiçoado, porque eles tinham negligenciado a lei de Deus. Então a carta de Malaquias, o livro de Malaquias é toda uma repreensão contra principalmente os representantes da nação de Israel, os sacerdotes. E aí eu termino Malaquias 3:10, que diz assim: trazeis o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que adivinho a maior abastança, e para que recolhereis, e por causa de vós repreenderei o devorador, cortador, migrador e destruidor. A bênção que Deus iria derramar, segundo a fidelidade daquele povo, seria chuva. Muita chuva. Para que houvesse produtividade naquela terra. Mas os sacerdotes estavam roubando a Deus no dízimo e nas ofertas. Estavam sendo infiéis. E aí Deus trancou o céu e deixou Israel sequinho, sem nada. Foi necessário. Aí você entende lá o contexto de Elias, né? O porquê o Elias orou pedindo para que Deus fizesse chover, porque a nação estava na miséria. Porque aquela nação que era para ser feliz, bem-aventurado, bem feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aquele povo escolhido de Deus, que era a herança de Deus, deveria viver a prosperidade, não viviam por causa da desobediência. Por isso que foi necessário Deus se revestir de carne na pessoa de Cristo, para que Cristo viesse a estabelecer a graça, porque segundo a obra de cada um, segundo a lei, nenhum deles iriam conseguir reverter essa situação. Por isso Cristo se fez maldição no lugar do seu povo, e Isaías 53, ele levou sobre si as dores e enfermidades do seu povo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas o povo dele seria sarado. E aí, em Cristo, aquela nação que viveu debaixo do pacto da lei, passou de fato agora a ser uma nação bem feliz, bem-aventurado. Porque passou a ser um sacerdócio real, mas passou a ser um sacerdócio real, uma nação feliz, um povo de paz, porque Cristo disse: eu vos dou a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora vocês têm a minha paz, porque eu resolvi uma causa que vocês não poderiam resolver nunca. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Ele mandou para todo o Israel estatutos e juízo. Aquela nação, volto a repetir para você gravar mesmo na mente.
Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele elegeu para a sua herança. Aquela nação era a nação de Israel e o povo eram os judeus. Todavia, aquele povo não se sujeitou a Deus. Pedia sempre governantes, homens, para estarem direcionando as suas vidas. Por isso eles sofriam, porque eles não conseguiam obedecer à lei de Deus. E, naturalmente, eles não estavam inclinados, né, para Deus. Inclusive, os próprios sacerdotes se desviavam do mandamento do Senhor. Cristo se reveste de carne, Deus se reveste de carne em Cristo, vai para a cruz, Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e lá ele resolve esta causa, tira o velho, estabelece o novo. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 8, 29 e 30, aos que dantes escolheu também predestinou, os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Ele aperfeiçoou esse povo, Colossenses 2,10, estás perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Aquele povo, aquele mesmo povo que não conseguia se sujeitar, aquele mesmo povo que não era feliz, que vivia enfermo, como foi profetizado em Isaías 53, agora em Cristo eles são curados, restaurados, reconciliados. Todo mundo não, aqueles que creram nele. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. João 1:11, 12. Mas todos quanto receberam, ele deu poder de terem sido feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, falando ali da nação de Israel, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem creu nele, passou a ter vida eterna, passou a desfrutar da graça de Deus e do reino inabalável de justiça. Agora vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, porque esse texto também é usado fora do contexto pela religião. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo eres trevas, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem era a treva? Quem estava nas trevas? O próprio Pedro já disse. Não, irmão, é porque eu estava em treva, porque eu andava no carnaval, porque eu fazia isso, aí eu aceitei Jesus e saí das trevas. Não, irmão. Quem estava em treva aqui no contexto eram os judeus. Quem estava doente aqui no contexto eram os judeus. Quem estava em maldição aqui no contexto eram os judeus. Quem estava em desobediência aqui eram os judeus. Quem estava aqui na iniquidade, na transgressão da lei, eram os judeus. Esse povo estava em trevas. Quem estava separado de Deus aqui eram os judeus. Não tem nada a ver com você. Quem aqui pertencia à questão sacerdotal eram os judeus, mas ele, Cristo, se fez sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e ofereceu o primeiro sacrifício, ou perfeito sacrifício, sendo ele mesmo, para que essas pessoas agora se tornassem sacerdotes com ele, e essa nação santa agora no Senhor. Essa nação santa no Senhor era uma nação pós-graça, pós-cruz. Esse povo santificado agora não na carne, porque na carne eles nunca tinham sido santos. Na carne eles eram rebeldes, mas eles foram santificados no Espírito. Amém? Ah, irmão Elcio, você me deixou triste porque eu estava orando. O Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Pronto, agora vamos lá para a gente encerrar. Pois bem, visto que Cristo resolveu essa questão, abençoou esse povo, Efésios capítulo 1, versículo 3,
abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, não foi por obras meritórias, porque se fosse assim, Cristo não teria vindo. Mas Cristo veio e estabeleceu a graça. E por graça, Cristo abençoou esse povo. Os não-judeus que estavam separados desse entendimento foram chamados, né, com esse entendimento. A revelação chegou também aos nossos corações. Porque a partir da obra de Cristo, a igreja, o corpo, o chamado, a vocação, já não estava agora restrita apenas à nação de Israel. Porque o próprio Jesus ele já dizia que a palavra dele não era para carne e sangue. Carne e sangue para nada presta, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Os gentios, aqueles que estavam separados, fora da aliança, eles agora foram também alcançados pela revelação. Então, hoje, no tempo da graça, se a gente for espiritualizar nesse sentido, a nação espiritual, o Israel espiritual de Deus, é a junção de todos os judeus salvos com todos os não-judeus, conhecidos dentro da Bíblia como os gentios, salvos também. Mas isso no plano do espírito. Porque a carne para nada presta. O espírito que veio de Deus voltará para Deus, independente da sua nacionalidade. Agora aqui já não se aplica só à casa de Israel. É o espírito que veio de Deus, voltará para Deus. A carne que veio do pó, voltará para o pó. O povo de Deus, a família de Deus, a família espiritual, como disse Paulo, que nós somos espirituais, como disse Paulo também dentro das entrelinhas, que Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, logo o filho é espírito, não é carne e sangue. Então todos os filhos espirituais não têm nacionalidade humana. Nossa pátria é celestial. A pátria dos espíritos é espiritual. A pátria do Elson é brasileira. A pátria de vocês que estão aqui nos comentários é brasileira. Mas a pátria espiritual de vocês é a eternidade. Então, o que foi acontecido aqui na Terra foi para resolver um problema na Terra. E Yeshua chegou aqui na Terra. E hoje, quando as pessoas brigam porque a gente chama Jesus e outros dizem que é Yeshua, até parece que o nome Yeshua está lá no cartório celestial. Não, foi no cartório, né, hebraico. Tem nada a ver com coisas celestiais. O nome dele na terra era Yeshua. Então é uma grande bobagem ficarem aí brigando. Não, porque o nome dele era isso e aquilo, aquilo outro. Deus é espírito, disse Jesus. O próprio Yeshua disse, o Senhor é o espírito. O Senhor é o espírito. E onde há o espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, a liberdade em nossas vidas, porque nós pertencemos à pátria celestial. Os espíritos não têm nacionalidade, logo não tem um nome natural aqui na Terra, não tem um nome fundamentado em cartório hebraico, judaico ou qualquer outra coisa, porque a nossa verdadeira identidade está na eternidade. Amém, meus irmãos? Então, assim, bem-aventurado, bem feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não tem a ver com popularidade ou por população cristã. Nem sei se eu falei o termo certo. Não tem a ver por percentual de religiosidade. 200 milhões de habitantes do Brasil, é isso mesmo? Pode ser todo mundo crente evangélico. Não significa, porque todo mundo é crente evangélico, que Deus é o governo dessa nação, até porque os evangélicos não obedecem ao Senhor. Obedece os pastores, tá? E o que dizer de tantos outros países que a maioria são céticos, ateus, ou tem diversidade religiosa e são países de primeiro mundo. E agora? Você diria que aquela nação é bem feliz? Existem nações aí na Europa, por exemplo,
próspera, feliz, padrão de vida elevado, padrão cultural, né? Questões, qualidade de vida de um modo geral, saúde pública, segurança. Países aí que jogar um cigarro na rua é crime, tem punição. Então, teoricamente, teria que ser um país 100% cristão, porque é um país feliz, onde há respeito, onde casas não têm muro, onde casas não tem que ter vidro e cerca elétrica para proteger as pessoas. E agora? E o nosso país, que as pessoas estão mais presas dentro de casa do que fora. E um país extremamente religioso e teoricamente cristão. E aí? Viu que não tem nada a ver uma coisa com outra? Agora não tem assim, mas quantos países aí, se você pesquisar a qualidade de vida, segurança, tudo é bem melhor do que o nosso Brasil. E agora? Talvez a Austrália, Bélgica, Canadá e outros países aí que tem por aí afora. E agora? O que é que o pastor vai dizer agora na igreja? Não, mas veja bem era um comercial antigo da Tigre. Então, abençoados, sabe qual é a nação que Papai do Céu deve governar? Sabe qual é o campo que Papai deve governar? É aqui, ó. É nesse mundo aqui, ó. Porque lá fora jaz no maligno. Suíça, Noruega, sim, meu irmão. Tem muitos aí, né? Muitos países aí que se você... Entendeu? Ah, mas eles são idólatras, são feiticeiros. E aí? Então pior ainda. Então os feiticeiros estão sendo mais poderosos do que o Deus cristão? Então o ateísmo nos países tem mais relevância, são mais importantes, que vivem melhor, vivem em mais em segurança, em saúde pública, educação, cultura melhor do que o país cristão? Então isso não é parâmetro para você ficar bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E o que dizer do próprio Israel que está lá em guerra agora? Que quando a palavra foi direcionada a Israel, claro que é a Israel antiga, não essa que foi fundada pela ONU. Mas mesmo assim não teria que teoricamente estar em paz, porque é uma terra santa na visão dos religiosos que levam ao pé da letra? E agora? Por que está em guerra? É o diabo. Ah, o diabo está atuando na terra santa então? Porque uma hora é a terra santa, outra hora é o diabo que está usando. Usando quem agora? Não, é porque o diabo está usando os palestinos e Deus está usando o presidente Benjamin Netanyahu. Ah? Para matar criança? E Deus não tem filho lá na Palestina também, não é? Ficaríamos aqui 3 horas de relógio discutindo sobre isso. Mas para convencer um religioso, meu irmão, como dizia o profeta, ó, vamos deixar quieto, porque não é por força, não é por violência. Quem é para entender, vai entender e vai levar sua mente cativa ao trono da graça de Deus e descansar no Senhor e procurar viver uma qualidade de vida espiritual, mentalmente falando, com a alma no descanso no eterno, porque se for depender de oratória, de versículo solto enrolado, de atos proféticos e disso e aquilo outro, infelizmente, vamos ter que conviver com essa doença religiosa que tanto afeta a mente dos filhos de Deus. Lamentável. Que Papai do Céu abra o teu coração, a tua mente, o teu entendimento, que você venha descansar na graça de Cristo e que nação não tem a ver com nacionalidade, com país, com terra, mas que o povo de Deus, que aquele que Deus chamou com santa vocação, venha entender que nós somos essa nação agora espiritual, a igreja
comprada, lavada, perfeita em amor, que recebeu o dom da graça do Pai. Amém? Se você concorda com isso, deixa teu like, compartilha e até a próxima, permitindo o Papai do Céu. Fui, graça e paz, tchau, tchau. Obrigado você nos comentários e vamos que vamos.